Olá! Hoje nós temos a resolução da tarefa 1, falando aí sobre potências e raízes. Esta resolução é uma referência daquilo que se espera da sua resolução. Vamos ver? Então, antes de mais nada, vou apresentar a tarefa para vocês. A tarefa consiste de 5 questões falando sobre potências e raízes, né? Então, a primeira questão aqui nós temos alguns itens falando sobre menos 3 elevado à quinta. Na fala fica confuso, menos 3 elevado à quinta. Podem ser duas formas, né? O menos 3 aí é com parênteses, ou o menos 3 sem parênteses. O que vai mudar de um caso para outro? Então essa é a nossa primeira questão. A segunda questão é fazer soma com potências. Então quais as observações, quais atenções nós temos que ter para essas situações aí? Terceira questão, trabalhando aí com algumas propriedades da potência. Nesse caso nós temos o item A, que trabalha com potência de potência, e os itens B e C trabalham com divisões de potências. Como é que procedemos com esses casos? No quarto problema, nós temos a multiplicação de raízes. Então, nós temos casos de raiz quadrada com raiz cúbica, raiz quarta e raiz quadrada com raiz quadrada novamente. Então, quais observações e propriedades nós temos para esse caso? Quinto problema, nós temos 3 opções aí para racionalizar. Então, que tipo de observação e que atenção nós temos que ter aqui na racionalização? O terceiro item, 1 sobre a raiz cúbica de x, ele é bem interessante, porque ele acaba mostrando com mais ênfase o processo, a essência do processo da racionalização. Então não perca essa solução na íntegra agora. A primeira questão fala aí sobre potências, apresentando 3 alternativas. A primeira alternativa, nessa potência menos 3 elevado à quinta, qual é o valor da base do expoente? Então aqui nós temos base é igual a menos 3 e expoente é igual a 5. No item B, a base é somente o número 3 e o expoente repete. Continua sendo o 5. Qual é o significado disso? Qual a diferença, a semelhança, enfim, entre os dois casos? O significado é que a base ela repete 5 vezes. Então, em ambos os casos, base repete 5 vezes. No item A, nós temos o menos 3 repetindo 5 vezes, e, portanto, vai resultar em algo negativo, antes de mais nada, vai dar negativo, e vai dar o total. Então, vai ficar 3 elevado à quinta, que é 243. Então, o resultado é alcançado, é negativo. No item B, quais são as observações, o significado? A base repete 5 vezes também, então nós temos a base é o 3, então fica menos da fórmula. Esse é o detalhe mais, digamos, interessante. Esse menos aqui é o da fórmula. Tá? E aí a base, que é o 3, vai repetir 5 vezes. Então essa aqui é a grande diferença. Coincidentemente o resultado vai dar o mesmo, negativo também. O 3 elevado à quinta vai continuar sendo 243. E o sinal de menos aí por causa da fórmula. Tá? Tem que tomar um cuidado em algumas situações, principalmente onde o expoente é par. Então vai aqui uma OBS. Quando o expoente é par, menos 3 elevado a 4 e menos 3 elevado a 4. Aqui sim nós temos uma evidência grande dessa diferença, porque eu tenho menos 3 que repete 4 vezes, e portanto lá no final, na hora do resultado, isso aqui vai dar positivo, pela regra dos sinais, e 81 no seu valor. Já o segundo caso, o menos é da fórmula, o 3 repete 4 vezes, e aí você vai ter o resultado negativo, 81. Então muda bastante. Segunda questão, nós temos somas aí de potências que possivelmente utilizarão as observações anteriores do primeiro problema. Então, no item A, nós temos o quê? Nós temos uma soma de 4 elevado a 3, quer dizer, é 4 vezes 4 vezes 4, mais o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem que tomar cuidado, porque muita gente acaba querendo utilizar o 4 e o 2, somar, dar 6, enfim, esse tipo de coisa não existe. Não dá para somar as bases, porque nós não temos bases isoladas. Nós temos 2 números bem definidos, que são potências. Então, antes de mais nada, nós temos que dar atenção a essas potências. Primeiro, calcular as potências. E aí vem esse 4 vezes 4 vezes 4, que é o que nós temos aqui como resultado numérico. Então, nós temos o 64
no primeiro, a primeira parcela, mais o 2 elevado à quinta, que é 32. Agora sim, nós temos dois números para efetivamente somá-los. Então, 96 é o resultado final, e obedecendo sempre aí às propriedades das potências. No item B, o que a gente espera? O que é uma referência como solução para esse caso? O menos é da fórmula, nós também vamos ter o 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Então vai dar menos 64, menos da fórmula, esse menos aqui. O menos 2 elevado à quinta, olha só, se nós parássemos para analisar menos 2 elevado à quinta, nós teríamos aí o quê? Nós teríamos o menos 2 repetindo 5 vezes. E a gente já entendeu que isso aqui no fundo brinca com regra de sinais. Vai dar menos 32, né? 5 vezes o sinal de menos com menos dá mais, etc e tal, vai ficar em negativo lá no final. Então vai dar menos 32 esse resultado aqui, ó. Então menos 32. Tá? Então tem que tomar cuidado nesse caso, né? Porque nós temos o menos da fórmula e o menos do resultado da potência. Então fique atento a esse detalhe. Finalizando, então, nós temos menos 64 na primeira parcela, mais 32 da segunda parcela. Final, menos 32 é o resultado, então, da soma dessas duas potências do item B. Terceira questão da primeira tarefa, nós temos 3 itens. No item A, nós temos uma potência de potência. Então, nós temos, a princípio, uma potência aqui, né? É um número elevado à quinta potência. Porém, quando nós olhamos com mais detalhes esse número, nós observamos que ele é um produto. 2 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2. Então, essa potência 5 é potência 5 dos dois ingredientes que estão nessa base aqui. Então, fica 2 elevado a 3 elevado a 5 vezes 7 elevado a 2 elevado a 5. E aí as propriedades de potências, ou a propriedade da potenciação, nos faz multiplicar esses expoentes. Elevado a 5 elevado a 3 fica 2 elevado a 3 vezes 5, vezes 7 elevado a 2 vezes 5. Então, quer dizer, eu tenho 2 elevado a 15, que multiplica 7 elevado a 10. E esse é o resultado final. Agora, por que nós multiplicamos? Por que as potências são multiplicadas? Né? Esse 3, esse 5. Vamos analisar um caso só e os demais serão sempre o mesmo detalhe, mesma observação. 2 elevado a 3 elevado a 5. Nós podemos olhar o seguinte, ó, eu tenho um número elevado a 5, como a gente fez antes, que é o k. Então esse k repete 5 vezes em multiplicação. Nesse caso, né, eu tenho 2 elevado a 3. Esse número aqui repete 5 vezes. Então eu tenho 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 5 vezes. Agora, se eu olhar para cada um desses elementos aqui, eu tenho 2 como base e o 3 como expoente. Quer dizer que o 2, cada um desses dois repetem 3 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Esse é o primeiro. Depois eu tenho o segundo. O segundo é 2 vezes 2 vezes 2. E assim por diante. Todos eles, né? Então, aqui nós teremos mais 9 repetições do número 2. Então, aqui eu tenho 9 vezes. Ou 9 repetições. E no final, quando eu enxergo isso como uma coisa só, né, quer dizer, eu quero só enxergar o 2, quantas vezes ele repetiu, afinal de contas? Quantas vezes ele repetiu? Então, eu tenho 9 aqui do final, mais 3 e mais 3. Eu tenho 15 vezes. O número 2 repetiu 15 vezes. Quer dizer que se eu escrever isso na forma de potência, ficaria 2 elevado a 15. Tá? Então, nós observamos que do número original para o resultado final, houve uma multiplicação dos expoentes. O 3 acabou multiplicando o 5 em virtude desse significado aqui de repetições. E essa propriedade, ela vale para todos os casos, né? Então, o 7 ao quadrado elevado à quinta tem a mesma propriedade. O 7 ao quadrado vai repetir 5 vezes, cada 7 repete 2 vezes, no final nós temos o número 7 repetindo 10 vezes. Tá? Então, esse é o detalhe da propriedade de potência, né, que nos faz tirar essas conclusões, né, listar as propriedades. Mas vamos ao item B, que retrata aí uma continha agora de divisão. Eu tenho uma multiplicação de potências do lado de cima, no numerador, e uma multiplicação de potências no lado de baixo, no denominador. Além disso, um detalhe a mais para essa questão número 2, é que nós temos potências aí com um expoente negativo.
Então nós temos que lembrar o que acontece quando o expoente é negativo. Então tá, vamos lá para a resolução. Então no item B nós temos o seguinte. Primeiro, 3 elevado a menos 4. O que é isso? Vamos né, fazer por partes aqui. Eu vou trabalhar com 3 elevado a menos 4 com 9 elevado a menos 1, que são diferentes, digamos assim. Então a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. É claro que o 1 elevado a 4 é 1. Então esse número todo aqui, ele é 1 dividido por 3 elevado a 4. Então é como se invertesse a base e trocasse o sinal do expoente. Essa é a conclusão. O 9 na menos 1 vai ser a mesma coisa. Então ele vai inverter a base e trocar o sinal do expoente. Quando o expoente é 1, a gente não apresenta. Então fica só 1 sobre 9. Tá? 1 sobre 9, além disso, né, o 9 é 3 ao quadrado. Né? Então 1 sobre 9 acaba virando 1 sobre 3 ao quadrado. Opa, 3 ao quadrado. Pronto. Eu posso utilizar aqui duas versões, na verdade 3 versões para escrever a mesma coisa. Né? 9 elevado a menos 1, 1 sobre 9 ou 1 sobre 3 ao quadrado. Tem ainda uma outra opção, que é reescrever esse último caso aqui como 3 na menos 2. Que aí é voltar a escrever potência com expoente negativo. Eu vou listar aqui porque eu não sei qual dessas versões vai me ajudar melhor. E se você pensar lá no primeiro, no 3 elevado a menos 4, então eu também teria um ou aqui, né? 3 elevado a menos 4. E aí então ficam várias opções para escrever a mesma quantidade. Qual vamos utilizar? Qual é melhor? Qual é mais adequada? Eu não sei. Então agora sim eu vou pegar toda a expressão original e vou trabalhar ela. Então ficou 3 elevado a menos 4 vezes 4 elevado a 3 sobre 9 na menos 1 vezes 2 elevado a quinta. A ideia, quando nós temos uma fração, é você acabar simplificando o máximo que der. Quer dizer, como é que você vai simplificar a potência, gente? A simplificação de potência acontece quando você tem bases iguais. E aí você usa a propriedade, né? Eu tenho 5 repetições do 2 em cima, 3 repetições do 2 embaixo. Eu vou acabar ficando com 2 repetições no saldo. Né? E aí acaba simplificando. É como se a gente gosta de falar cortar. Então é como se eu cortasse aqui 3, vai ficar 2. Cortasse o 3, aqui vai ficar 0, né? Vou tirar, na verdade, 3. Vou diminuir 3, vai ficar 3 menos 3, 0. Então 2 elevado a 0 aqui embaixo vai dar 1. E aqui em cima vai ficar 2 a 2. Então fica 2 elevado a 2 dividido por 1. É isso que a gente faz na prática. Vamos replicar essas ideias então aqui no exercício, né? Como é que ficaria? Agora a gente vai entender então qual versão para 3 elevado a menos 4 e 9 elevado a menos 1 nós vamos usar. Qual versão nós vamos usar? Aquela que vai mais ajudar a gente. Então aqui o 3 elevado a menos 4 já está na base 3, então eu vou deixar. A base mais fundamental. Não tem como diminuir mais essa base. O 4 elevado a 3 dá para diminuir, porque 4 é 2 ao quadrado. Então fica 2 elevado a 6. No denominador eu tenho o que aqui? Eu tenho 9 na menos 1, que é 3 na menos 2. E o 2 na quinta. Vou deixar 2 na quinta. E aí sim, nós temos todos os números nas bases mais fundamentais, 3, 2, né? Nesse caso a base 3 e base 2. Posso usar a propriedade. Então eu tenho 3 elevado a menos 4, dividido por 3 na menos 2. Então fica esse expoente menos 4 menos o expoente menos 2. Então fica menos 4 menos menos 2. Fica menos 4 mais 2. O 2. 2 na 6 dividido por 2 na 5. Então fica 2 na 1. Esse aqui é o resultado, claro, a gente vai melhorar ele, então fica igual, né? Vamos colocar vamos fechar esse rascunho aqui. Vai ficar 3 elevado a menos 2 vezes 2. Ou 2 dividido por 9. Né? 3 na menos 2 acaba invertendo, fica 1 sobre 3 na 2, positivo. 1 sobre 3 na 2, que é 1 sobre 9, como está aqui. Então, tanto faz, a resposta pode ser 3 elevado a menos 2 vezes 2? Pode. Pode ser 2 dividido por 9? Pode. Então, todos esses números levam ao mesmo resultado. E aí, para finalizar, temos a questão, o item C. Né? O que se espera desse item C aqui, gente? No item C, ó, dá para fazer ele aqui num cantinho, ele não é tão longo. O item C, antes de mais nada, ele difere dos demais porque ele generaliza processo. Como ele está usando letra A, X e Z, ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero ver se você entendeu as propriedades de potência. Utilizando as propriedades de potência, então você vai resolver esse caso. Né?
Porque no fundo eu tenho o seguinte, eu tenho que enxergar o que eu acabei de fazer, que tem bases iguais, eu tenho a elevado a 8 em cima e a elevado a 5 embaixo. Ah, mas eu posso olhar isso aqui separadamente dos demais? Deve, né? Porque tudo isso é multiplicação, está tudo sendo multiplicado. Então você tem um termo só em cima e um termo só embaixo. Então você consegue ter essa visão, pega o que tem base A com base A, base X com base X e base Z com base Z. É como se fosse numérico, pensa numericamente, ó. Eu tenho 2 vezes 5 vezes 8 e eu tenho 2 vezes 3 vezes 4. Você vai simplificar aquilo que é semelhante, o 2 com o 2, né? o 8 com o 4, né? Vai simplificar, vai dar 1 e vai dar 2. O 5 você não comparou com ninguém porque não tinha ninguém casado com 5. Se tivesse um 9 aqui na frente, não importa se está bem embaixo dele ou aqui no fundo, né? Esse 9 compara com esse 3 simplifica também, né? Então essa é a ideia dessa fração, né? Quando você tem multiplicações, é uma coisa só, é um bloco só. Então você pode olhar do jeito que for mais adequado. Não precisa estar exatamente embaixo, né? Quero dizer o seguinte, poderia ter isso aqui, dividido por z ao quadrado, a na quinta e x na 6. É a mesmíssima conta. Você não precisa olhar embaixo. Você vai olhar aquilo que for mais adequado para você conseguir simplificar. Bom, dito isto, vamos às simplificações propriamente ditas. Então isso aqui vai dar a na 3. Quer dizer, o resultado dessa primeira expressão toda aqui, ó, é a na 3. Vezes x na 6, ou melhor, x na 5 dividido por x na 6. Ó, o maior está embaixo, agora tem que cuidar, porque vai dar x na menos 1, ou vai ficar o x embaixo. Tá? Então se você quer a primeira versão, vai dar expoente negativo. Se você quer a segunda versão, vai dar uma fração. Eu vou escrever tudo com expoente positivo, então vai dar uma fração. E aí z ao quadrado com z ao quadrado acaba cancelando, um cancela exatamente o outro. Então vai ficar a na 3 em cima, no numerador, e x no denominador. Essa aqui é a resposta. Tá? Você tem a versão a na 3 vezes x na menos 1, repito. Então você tem que ver o que é melhor, qual é a melhor resposta. Não tem melhor, não existe resposta para isso, qual é a melhor. Tá? Existem observações, uma trabalha com fração e a outra trabalha com expoente negativo. E aí, se o problema não exigir nenhuma forma, aí você escolhe conforme o seu critério. Se você quer escrever como fração ou expoente com o expoente negativo. Então esta é a referência para a solução da questão 3. A questão número 4. Temos 4 alternativas, 4 operações a serem executadas. Trabalhando agora com raízes. Então eu tenho na primeira situação raiz quadrada de 50 com raiz quadrada de 6. As propriedades de raiz, elas até permitem você escrever uma raiz só. Quando você tem produto, como é o caso, você pode escrever uma raiz só dos 50 vezes o 6. Assim como você poderia voltar, né? Se fosse uma raiz só de 50 vezes 6, você poderia escrever a raiz do 50 e a raiz do 6. Isso acontece muito quando nós temos, por exemplo, 4 vezes 3 na raiz. Você quebra em duas raízes, uma delas você tem resultado exato e a outra não. E aí ficaria assim. Então a gente usa muito essa propriedade. Mas a gente não pode esquecer que vale a volta também, né? Se você tivesse a raiz de 4 vezes a raiz de 3, você tem a raiz do 12, que é a raiz do 4 vezes 3. Tá? Então essas são algumas observações aí explorando as propriedades da raiz em multiplicação. Então essa é uma possibilidade. Em geral a gente não volta a escrever uma raiz só, né? Em geral, tem muitos casos que a gente usa, mas em geral não. Porque se você já tem raiz de 50 vezes a raiz de 6, você já tem as duas raízes já separadas e você quer calcular para ver quanto é que dá isso aí. Então nesse caso, quanto é que é a raiz dos 50? Ah, não tem raiz exata? Não, não tem. Então nós temos que fazer o máximo que a gente pode, que é fatorar os 50 para ver o que acontece com esse número. Então fica 2 vezes 5 ao quadrado, ou 2 vezes 5 vezes 5, tanto faz. Então aqui na primeira raiz eu tenho 2 vezes 5 vezes 5, vezes a raiz de 6, 6 é 2 vezes 3. Então você pode escrever dessa maneira. É legal escrever de forma fatorada, porque aí você consegue observar. O que é uma raiz quadrada? Quando a gente extrai uma raiz quadrada, nós estamos buscando números que repetiram 2 vezes. Quando é raiz cúbica, números que repetiram 3 vezes e assim por diante. Então, nesse caso, o 5 repetiu 2 vezes. Quer dizer que ele sai da raiz. Quem sai? O 5 vezes 5? Não, sai o 5. Porque foi ele que repetiu 2 vezes.
Tá? O 2 não tem repetição, então ele fica dentro da raiz. Na segunda raiz, tanto o número 2 quanto o número 3, eles não repetiram duas vezes. Eles só repetiram uma vez, então eles ficam dentro da raiz. Agora você pode pensar de várias formas, né? Então eu vou pensar assim, a raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3. E aí essas duas eu vou fundi-las novamente, então eu vou escrever elas numa mesma raiz, para você ver que fica 2 vezes 2 dentro da raiz. E aí, novamente, você vai para a ideia da raiz quadrada. A raiz quadrada busca números que repetiram duas vezes. O número 2 repetiu duas vezes, então ele sai da raiz. O número 2 sai da raiz. Né? Não é 2 vezes 2, reforço. Então o 5 já estava ali, o 2 acabou de sair e o raiz de 3 não tem como mexer. Então isso aqui tudo dá 10 raiz de 3. A partir do momento que você já entende essas propriedades, isso aqui que eu fiz nesse momento aqui, ó, eu fiz passo a passo todos os detalhes. Quando você já entende essa repetição do 5, etc., você acaba resolvendo essas raízes de forma muito mais prática, mais rápida. Né? Você acaba cortando aí, pulando algumas etapas, porque você enxerga, reforço, você enxerga essas operações aqui. Tá? Se você não consegue enxergar para pular esses passos, então faz linha por linha com calma, que você vai trabalhar bem com raízes. Não importa se é raiz quadrada, raiz cúbica, etc. Fica a dica aí, não queira pular etapas, né, se você não enxerga essas propriedades de longe, digamos assim. Tá? Bom, o item B, o que nós temos no item B? Nós temos a raiz quadrada de 20, então novamente é uma raiz quadrada, e aí vezes a raiz cúbica de 16. Então como é que fica esse problema? A raiz de 20, a raiz quadrada de 20, ela é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes 5. A 16, a raiz cúbica de 16, o que é o 16? Né? O 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 repete 4 vezes. Então eu vou colocar assim, ó, 2 elevado a 4. Vou elaborar de forma diferente agora, incluindo potências e tudo mais, para nós sentirmos algumas diferenças. Observe que o 20 é 2 vezes 2 vezes 5, que eu coloquei 4 vezes 5. Escrevi diferente também de propósito. O que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar para vocês que às vezes a raiz quadrada que nós temos, ela tem um número conhecido ali dentro, que é o 4. Então fica a raiz quadrada do número 4 vezes a raiz quadrada do número 5. A raiz quadrada do número 4 é 2, então fica 2 raiz de 5. E aí a raiz de 20, no momento que você enxerga que é 4 vezes 5, fica a raiz do 4 que é 2, e a raiz de 5 que não dá, fica a raiz de 5. Então é essa a ideia nesse problema, eu quis mostrar isso para vocês. Né? Que dá para cortar alguns passos aí, mas tem que enxergar essa propriedade, ter essa visão do número 20 ou qualquer que seja outro número. Bom, vamos para a raiz cúbica do 16. No caso, a raiz cúbica 16 é raiz cúbica do 2 repetindo 4 vezes. O que a raiz cúbica faz, gente? A raiz cúbica está interessada em quem repete 3 vezes. Como o 2 repetiu 4 vezes, ele repete 3 vezes. E sobra uma. Né? Esse cara aqui, ó, esses 3 2 aqui, essas 3 repetições do número 2, sai. Na verdade, sai o número 2, porque esse número 2 aqui, ele repetiu 3 vezes. Então, ele sai da raiz cúbica. Então, vai ficar assim, 2 raiz de 5. Esse 2 sai, vou até colocar em verde também aqui. Esse 2 saiu da raiz. E aí, continua quem não repetiu 3 vezes. Quem é que não repetiu 3 vezes? Esse 2 que sobrou. Então, ficou raiz cúbica desse 2 aí que não repetiu 3 vezes. E essa é a solução, porque não tem mais ninguém repetindo para sair. Né? A gente só escreve isso de maneira mais adequada. Esse 2 com esse 2 dá 4. Raiz quadrada de 5 não tem como mudar. E a raiz cúbica de 2 também não tem como mudar. Então a gente escreve isso. E basicamente essa é a solução então, do item B. Tá? O item C, vamos colocar aqui do ladinho, ó, item C. Ele trabalha com a raiz quarta. Né? Então, raiz quarta de 2 elevado a quinta, 3 elevado a 7 e 5 elevado a 5. Eu vou escrever agora, na verdade eu vou solucionar isso de maneira mais prática, mais imediata. Então, quanto é que dá isso? A raiz quarta está interessado nos números que repetiram 4 vezes. O 2 repetiu 5 vezes, então o 2 sai porque ele repetiu 4 vezes e sobrou uma. Então, esse 2 que repetiu 4 vezes, ele saiu, está aqui. Uma ficou onde? Lá na raiz quarta. Já tem isso aqui lá no final da resposta.
O 3 elevado a 7, ele repete 4 vezes. Então, ele sai, porque ele repetiu 4 vezes, mas sobram 3 vezes. Então, esse 3 sai. E esse 3 fica na raiz, porque ele não chegou a repetir 4 vezes. Vamos continuando. O 5. O 5 repete 4 vezes e sobra uma. Então, esse sai da raiz e esse fica na raiz. Pronto. Essa é a resposta. Então, para essa raiz quarta, fica 2 vezes 3 vezes 5. Então, nós temos aqui 30. Raiz quarta. Veja que a raiz quarta ela não muda. Ela está engessada até o final. Ah, transformou e esqueceu do 4. Lá na resposta. É raiz quadrada? Não, não é raiz quadrada. É raiz quarta. De 2 vezes 3 na 3 vezes 5. Ah, professor, eu multipliquei esses números, coloquei ali o total. Aí já não importa mais. O bom é deixar na forma de potência, porque fica visível, né, que eu não consigo simplificar mais esse resultado aí. Agora imagine você ter colocado aqui, né, que esse resultado dá quanto, né? Dá 270. Imagina você colocar assim, então, eu coloquei 30 raiz quarta de 270. Fica uma dúvida no ar, né? Será que essa raiz quarta de 270 ela não pode ser fatorada e simplificada ainda mais? Então fica essa dúvida no ar. Agora, quando você escreve dessa maneira, você já não tem mais dúvida, porque não tem ninguém ali dentro repetindo 4 vezes ou mais, né? A ideia é repetir 4 vezes ou mais. Todo mundo repetiu menos de 4 vezes, então não dá para simplificar mais. Tá vendo como é melhor essa resposta aqui? Porque ela já identifica isso, tá? Então é com essas observações que a gente percebe quando que eu paro, quando que eu continuo, quando eu deixo na forma de potência, quando eu multiplico o resultado, vou lá para 270 ou deixo a potência 2 vezes 3 na 3 vezes 5. Então essas observações ajudam a responder esse tipo de questionamento. E vamos ao último item, então. O item D é a raiz quadrada de x e raiz quadrada de 9 vezes x ao cubo. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma generalização. Assim como o último item do exercício anterior, ele quis mostrar para a gente, olha, trabalhe com as propriedades e veja aí se você entendeu. É o mesmo teor. Então antes de mais nada, eu tenho aqui a raiz quadrada de x, que não dá para fazer nada. Porque, mas é x, eu não sei qual é o número. Não dá para fazer nada porque está x. X é a mesma coisa que x elevado a 1. Não é x ao quadrado, não é x na 3. Não, x é x elevado a 1. Quer dizer que o x repetiu uma vez só. Como tem uma raiz quadrada, nós estamos interessados nos números que repetiram 2 vezes ou mais. Então o x não repete mais de 2 vezes, nem 2 vezes. Então fica assim. Agora, na segunda raiz, eu tenho raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de x ao cubo, que eu vou abrir dessa maneira, vou quebrar em 2 raízes. Bom, o que acontece aqui? A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz de x dá x. A raiz cúbica aliás, a raiz quadrada de x ao cubo, ela pode ser simplificada, tá vendo? X ao cubo repetiu 2 vezes, sobra uma. Esse sai da raiz porque repetiu 2 vezes, esse sobra na raiz. Eu posso pensar dessa maneira, então daria x raiz quadrada de x. Esse resultado. Esse x sai, esse fica. É exatamente essa a ideia. Ou eu poderia ter visto o seguinte, olha, eu tenho raiz quadrada de x com raiz quadrada de x ao cubo. Eu posso fundir essas duas numa só, e aí fica a raiz quadrada de x elevado a 4. Então tem duas formas de olhar. Tá? Eu vou usar a primeira. Como eu já quebrei dessa forma, eu vou usar esse fato aqui. Então a raiz quadrada de x na 3, um x sai, o outro fica. Então fica essa a resposta. Agora nós temos então 3x. Agora sim eu vou usar essa fusão de raízes. Porque eu tenho a raiz de x vezes a raiz de x. Raiz de x vezes raiz de x fica raiz de x vezes x. O x vezes x dentro da raiz. Né? É uma confusão de x? É uma confusão de x. Mas, se a gente escrever, a gente vai entender melhor. Né? Então vai ficar assim. Raiz de x vezes x. Eu fundi essas duas numa só. E agora eu vejo que o x repete 2 vezes dentro da raiz. Então ele sai. Se o x repete 2 vezes, né? Lembrando aqui que x vezes x, ou raiz quadrada de x ao quadrado. Esse x repetiu 2 vezes. Então ele sai, esse x sai e não sobra ninguém dentro da raiz. Então saiu o x, não sobra ninguém dentro da raiz. Ou se você quiser mais a rigor, sobra o número 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então não aparece. 3x ao quadrado é a resposta, então, para essa raiz original. E essa é a referência, então, para a resposta aí da questão 4.
E aí, para finalizar a tarefa, a questão 5. O que nós temos? 3 itens trabalhando com racionalização. No item A, eu tenho 4 dividido pela raiz quadrada de 2. O processo de racionalização consiste em neutralizar essa raiz aqui. Quem é que neutraliza uma raiz quadrada? Uma raiz quadrada ela é neutralizada, quer dizer, ela desaparece quando você tem algo dentro da raiz que repete 2 vezes. Raiz quadrada repete 2 vezes. Então é como se eu tivesse assim, a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Observe que esse número, na verdade, não existe raiz, porque o resultado dele é 2. Tá vendo? Não tem raiz. Raiz quadrada de x na 4 vezes a na 2. Também não existe raiz, porque todo mundo que está dentro da raiz repete 2 vezes. Esse x na 4 repete 2 vezes e repete 2 vezes de novo. Então esse x sai e o a repete 2 vezes, sai o a também. Então o resultado é x ao quadrado vezes a. Tá vendo? Não tem raiz quadrada. Então essa é a ideia da racionalização. É neutralizar, é fazer desaparecer a raiz que está no lado de baixo aí da fração. Como é que eu faço isso? É só observar. Quantas repetições você já tem do número 2? Você tem uma repetição só. Quantas faltam? Uma só. Então você, se tivesse uma raiz quadrada de 2 aqui embaixo, o que acontece? Fica a raiz quadrada de 2 vezes 2, repete 2 vezes, some a raiz. Tá vendo? Só que para ter essa raiz quadrada aqui embaixo, essa raiz para aparecer aqui, ó, eu não posso colocar ela ali simplesmente, senão eu vou alterar toda a conta. Fica 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Já não é mais a mesma coisa que o original. Mudou. Eu não posso só fazer isso. Então eu multiplico em cima e multiplico embaixo também. Porque agora, esse número original aqui, ele é o mesmo que 4 raiz de 2 sobre raiz de 2 raiz de 2. É o mesmo número. Tá vendo a diferença? Antes, o anterior não era igual, eu mudei o número. Esse aqui é exatamente o mesmo número. E esse aqui me permite desaparecer com a raiz de baixo. Então vai dar 4 raiz de 2 em cima, raiz de 2 com raiz de 2 embaixo fica 2. E aí eu vou para outro momento agora, o momento de olhar e simplificar ainda mais, porque eu tenho 4 em cima, 2 embaixo, simplifica, dá 1 e dá 2. 2 raiz de 2 dividido por 1. Não precisa colocar esse dividido por 1. Então 2 raiz de 2 é a resposta. O item B, 2x dividido por raiz quadrada de 20. Então vamos ver o que acontece nesse item. Mesma história, você pode pensar no 20 diretamente, fazer o mesmo processo, ou trabalhar com números menores, porque o 20 é 4 vezes 5. Então a raiz quadrada do 20 é a raiz quadrada do 4, a raiz quadrada do 5, que é 2 raiz de 5. Tá? Então você pode reescrever o número original e dizer, olha, é 2x em cima e 2 raiz de 5 embaixo. É o mesmo número. Então eu trabalhei um pouco com a raiz de 20 antes de fazer a racionalização. Agora eu tenho 2 em cima, 2 embaixo, ele cancela. Então quer dizer que o número original ainda fica x sobre raiz quadrada de 5. Agora eu vou executar aquele processo da racionalização. Pronto. Multiplicar e dividir por raiz de 5 faz a parte de cima ficar x vezes a raiz de 5 e faz a parte de baixo ficar raiz quadrada de 5 vezes 5. Repetiu 2 vezes, sai da raiz. Pronto, racionalizou, não tem mais raiz embaixo. Item C. No item C nós temos 1 sobre a raiz cúbica de x. É interessante esse caso aqui, sem dúvida. 1 sobre raiz cúbica de x. Então o que nós temos aqui? Deixa eu só escrever de novo essa raiz cúbica aqui. Ó. Então no item C, 1 sobre raiz cúbica de x. Quando é que a raiz cúbica some, gente? Agora é generalizar mesmo esse processo. A raiz cúbica some quando existe alguma coisa repetindo 3 vezes aqui dentro. Por exemplo, a raiz cúbica de 2 na 3 vai dar 2. Esse 2 repetiu 3 vezes, então saiu 2. Raiz cúbica de 2 na 4 fica 2 raiz cúbica de 2. Porque repetiu 3 vezes, ok, sai da raiz, mas sobra 1. Então não desaparece completamente a raiz. Então quando que desaparece uma raiz mesmo, uma raiz cúbica? Quando repete 3 vezes, ou múltiplo de 3 na verdade, Imagina se fosse 6 aqui, ó, 2 elevado a 6. Então 2 elevado a 6 é porque repetiu 3 vezes e repetiu 3 vezes de novo. Então sai esse 2 que repetiu 3 vezes, sai esse 2 porque repetiu 3 vezes e não sobra ninguém dentro da raiz. Então ficaria igual a 4 esse resultado.
Não tem raiz. Então, basicamente, essa é a ideia da raiz cúbica. E nessa racionalização em especial, quem é que vai fazer desaparecer a raiz cúbica de x? Tem que fazer o x repetir 3 vezes. Quantas vezes o x já repetiu ali dentro? Ele repetiu uma vez só. Falta repetir quantas vezes aqui dentro? 2. Então eu tenho que colocar x ao quadrado ali dentro. Como é que eu faço isso? Se eu tivesse raiz cúbica de x ao quadrado aqui embaixo, o que eu teria? Eu teria a raiz cúbica de x ao quadrado vezes a raiz cúbica de x. Transforma numa raiz só de x vezes x ao quadrado. Tá vendo? Ó? X vezes x ao quadrado significa que o x repetiu 3 vezes e ele sai da raiz. Pronto, não teria mais raiz. Então é isso que eu preciso ter aqui embaixo para fundir com a raiz cúbica de x que estava ali. Então, só que para colocar esse raiz cúbica de x quadrado embaixo, eu tenho que ter raiz cúbica de x quadrado em cima também, para não alterar o número original. E dessa forma, o processo segue como antes. O que acontece? Na parte de cima, eu vou ter 1 vezes raiz cúbica de x quadrado, portanto, fica a raiz cúbica de x ao quadrado. Na parte de baixo, eu tenho raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x quadrado, que é exatamente a raiz cúbica de x ao cubo. O x repete 3 vezes, sai da raiz. Pronto, está racionalizado. E essa, então, é a referência para a última questão, a questão 5 da tarefa.